Olá pessoal, tudo bem? O foco do vídeo de hoje será demonstrar como criar, configurar, compor um gráfico de forma a torná-lo visualmente mais profissional. Considero oportuno que antes de iniciarmos a atividade, alinharmos a expectativa de que poderei ainda demonstrar como destacar no gráfico o desempenho do resultado de maior ou de menor valor, pois isso vai depender de um tratamento da tabela em relação à criação de uma fórmula. Caso tenhamos tempo, poderia ainda demonstrar como aplicar uma outra fórmula visando destacar os 2 ou 3 maiores valores. Por que isso? Porque num dos exercícios, numa das fórmulas, a gente só consegue destacar um único valor. Se nós formos aplicar uma outra fórmula, dá para demonstrar os 2 ou 3 maiores valores. Mas isso aí vai depender do tempo que a gente tiver aí com o decorrer da videoaula. Porém, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alexandre Guedes e desde já aproveito para expressar meu sincero agradecimento pela sua participação aqui no canal. Bom, eu sugiro que vocês assistam o vídeo até o final, devido ao uso de várias funções e recursos que serão apresentados, que são muito usados no dia a dia. E gostaria muito que vocês expressassem seus comentários, porque são sempre uma fonte de informações cruciais para que eu entenda o quanto as apresentações estão sendo úteis ou não. Enfim, então vamos à aula. Já deixei aqui preparada a planilhinha. E nós temos aqui, então, o primeiro gráfico, ou melhor, a primeira tabela, tá? A primeira coisa a fazer é criarmos um filtro onde a gente vai colocar aqui, selecionar o classificar do maior para o menor, tá? Vamos então fazer a seleção da área da tabela. Vamos na guia inserir, vamos aqui na parte de gráficos, vamos inserir um gráfico de barra. Pronto, está feito o gráfico. Digamos que seja isso que teu chefe, que teu diretor, teu gerente, seja lá quem for, pediu para você fazer, um gráfico de resultados de vendas. É isso aqui que você teria a apresentar. Você concorda comigo que isso aqui não é uma das apresentações das melhores possíveis, que a gente poderia fazer alguma coisa melhor? O que nós temos aqui de opção do próprio Excel para poder fazer? Nós temos, por exemplo, aqui a parte de layout, tá? A gente pode escolher, ó, vai mudando o layout, e você vê aquele que de repente melhor se adequa a tua realidade, aquilo que você espera melhor apresentar. Eu gosto muito de usar esse daqui, tá? Você pode ainda vir aqui na paleta de cores, na parte de monocromático, e alterar as cores. Veja que ele vai alterando, já mostrou ali o resultado, do maior para o menor. O cinza e o azul são os mais utilizados, tá? Você pode alterar as cores do jeito que você achar conveniente. Ok? Enfim, vamos deixar aqui uma cor escolhida. Podemos ainda ir na questão de layout e mudar esse layout. Eu acho esse daqui bem bacana, tá? Veja que à medida que você vai modificando, vai alterando um pouco a formatação e vai dando um estilo mais profissional ao gráfico. Enfim, é muito comum hoje em dia as pessoas dentro das empresas terem mais conhecimento de tabela dinâmica do que da própria composição de gráfico, por incrível que pareça, tá? Bom, essas seriam as opções que a gente teria para fazer. Veja que ficou aqui bem parecido, tem a parte de
rótulo de dados, a gente pode vir aqui no menu inicial, tá? Alterar aqui para essa corzinha aqui, botar em negrito, já tá. Diminuir a fonte. E você pode fazer, você vem aqui, deleta essa parte aqui. O título você pode colocar, você pode modificar, você pode escrever, desempenho de vendas por vendedor. Veja que já deu um aspecto um pouco melhor ao gráfico, tá? Você já poderia apresentar algo nesse tipo. Eu, por exemplo, prefiro fazer da minha forma. Então vamos lá, vamos para a segunda parte. Temos aqui a planilha, né? Vamos fazer a mesma opção. Vir aqui, acrescentar um filtro. Definir aqui do maior para o menor valor. Selecionar a área. Inserir o gráfico. Vamos continuar com o gráfico de coluna, tá? E aí a gente pode, vou botar ele um pouquinho para cá para vocês entenderem o porquê da gente estar fazendo isso, tá? Vou botar aqui. Vou aumentar um pouco aqui a área dele. E a gente pode começar a fazer e aí a gente começa a fazer o tratamento do próprio gráfico, tá? De que forma? Primeira coisa que eu faço, deletar aqui as linhas, deleta aqui o eixo de valores, tá? Venho aqui na área do gráfico, seleciono, veja que está aqui em design do gráfico, vou na guia da página inicial, modifico a fonte. Gosto muito de trabalhar com a fonte Segoia UI. A gente seleciona a fonte Segoia UI. Selecionamos o tamanho da fonte. Podemos vir aqui, modificar aqui embaixo. É uma opção, tá? Diminuir aqui um pouco o valor. Selecionamos as barras. Vamos aqui no sinalzinho de mais. Rótulo de dados. E aí, em rótulo de dados, se a gente clicar aqui no triângulo, veja que a gente tem aqui as posições. Podemos colocar no centro, na extremidade interna, na base interna, na extremidade externa e ainda com texto explicativo ou mais opções, tá? E mais opções é interessante porque a gente pode chegar aqui na parte de número, categoria, colocar aqui em personalizado e código de formatação. A gente pode vir aqui, simplesmente colocar dessa forma, pedir para adicionar. Tá feito. E aí, ainda com relação ao rótulo de dados, o que a gente pode fazer? Colocar na extremidade interna. Selecionamos. Vimos aqui, modificamos a fonte, podemos botar um cinza clarinho, tá? Ou melhor, podemos colocar aqui um número, modificar aqui para cor branca, colocar isso aqui em coisa e temos o resultado da campanha de vendas de cada um. E aí a gente vai começando a dar um estilo um pouco melhor, tá? Ao gráfico, vai ficando com um estilo um pouco mais profissional. E aí o que a gente pode fazer?
Aqui embaixo a gente pode clicar na barra e clicar em formatar série de dados. Esse formatar série de dados na largura do espaçamento, a gente pode colocar aqui essa largura do espaçamento em 75%. Veja que ele aumenta. Tá? Ou você pode pegar aqui e colocar 85%. Ele já vai dando uma outra carinha ao teu gráfico. Vai dando uma coisa melhor. Se a gente clicar ainda nas barras e formatar rótulo de dados, a gente pode alterar a formatação dele, conforme a gente fez aqui, por exemplo, em preenchimento. A gente pode colocar aqui um preenchimento de gradiente, não no rótulo, na barra. Tá? E esse gradiente aqui a gente pode determinar a cor. Ele vai modificando o tipo de gradiente que você pode fazer. Normalmente a gente coloca aqui um linear. Veja como é que o gráfico você pode mudar a direção do gradiente. Veja que ele vai mudando. À medida que a gente clica, ele altera a posição do gradiente. E o ângulo. A gente pode mudar o ângulo. Como a gente pode também pegar, por exemplo, essa barrinha aqui, eliminar essa barra e trabalharmos com a marca do gradiente. Veja como é que ele vai dando um estilo diferente ao gráfico, né? Bem mais bacana. E a gente ainda pode alterar essa cor, pode alterar a posição, pode alterar a transparência, brilho, enfim. A gente tem uma série de coisas para fazer para mudar. Ou então, o que a gente pode fazer também? A gente pode clicar aqui dentro da área do gráfico. A gente já formatou aqui, né? Vamos dar uma formatada aqui de novo. Por exemplo, se você não gostar dessa cor, pode ser um verdinho. Ficou mais bacaninha. A gente pode chegar aqui e já temos 10 minutos, né? Clicar na área do gráfico e clicar aqui em formatar. A gente pode chegar aqui, veja que assim a gente pode colocar uma cor de preenchimento do gráfico. Tá? A gente pode alterar esse preenchimento aqui, dando um aspecto um pouco melhor. E uma vez que a gente altere esse, vamos colocar aqui um cinza, por exemplo. Dentro desse cinza, o que a gente pode fazer? A gente tem gradiente, mesma coisa. E a gente pode escolher o tipo de gradiente que a gente quer. Tá? Então, por exemplo, aqui, valor de vendas. A gente pode pegar aqui o título, conforme a gente falou, né? Queríamos colocar performance de vendas. Selecionamos, vamos na página inicial, Segoia UI já está selecionado. Vamos colocar aqui 14.
Podemos colocar aqui na cor azul, em negrito. Veja como é que ficou o gráfico. E aí a gente tem uma outra opção, que seria destacar o maior valor com uma outra cor. É possível isso? Sim, é possível. Porém, a gente tem que fazer um tratamento aqui. O que a gente faz? A gente vai criar aqui uma coluna chamada auxiliar. Perdão. Uma coluna chamada auxiliar. E vamos colocar uma fórmula. Uma condição lógica, uma função C. Se esse resultado aqui de C5 for igual ao máximo, não podemos botar a fórmula errada. Ele vai pegar de C5 a C9, C5, dois pontos, a C9, fecha parêntese, ponto e vírgula. Se for o caso, vai ser igual a ele mesmo, C5. Se não, a gente vai usar o não disp. A função não disp já está aqui, duplo clique, fecha parêntese, enfim, criou aqui. Aí o que a gente faz? Vem aqui na design do gráfico, selecionar dados, desculpa pessoal, a gente tem que travar a célula, senão vai dar o erro que deu. Ele vai colocar o valor para todo mundo. Pronto, então veja que ele colocou aqui a barra referente ao maior resultado. Aí o que a gente faz? Clica nessa barra aqui, vem em formatar, preenchimento da forma, vamos colocar um cinza bem clarinho. Aí a gente vem nessa fórmula aqui, vem em formatar série de dados, sobreposição de série, opções de série. Sobreposição de série, colocamos em 100% e veja que ele assumiu o valor diferente. Se eu chegar agora aqui, por exemplo, colocar o valor do Paulo Mendes em 600, veja que ele alterou o Paulo Mendes aqui para como tendo sido o maior resultado. Ok? Enfim, essa é a forma como a gente tem de destacar o maior valor. A gente pode vir aqui e modificar a cor dessa barrinha aqui, por exemplo. É só vir aqui em formatar, preenchimento, podemos colocar aqui, por exemplo, na cor verde. E aqui a gente faz o contrário. Coloca ali o preenchimento azul. Com resultado verde.
Veja, essa já é uma fórmula mais profissional de você poder apresentar um relatório para a tua gerência diferenciado do trabalho que você fez nos outros gráficos. Fica bem melhor. Concorda comigo? Agora, por exemplo, a gente pode fazer aqui, temos 20 minutos de aula, podemos fazer aqui a mesma coisa, só que agora destacando dois maiores valores. E aí a fórmula é outra. Nós usamos uma outra fórmula. Então vamos lá. Selecionamos aqui. Aplicamos o filtro. Do maior para o menor. Selecionamos a área. Vamos inserir agora dessa vez um gráfico de barra. Ok. Vamos fazer aquele trabalho de limpeza do gráfico. Tiramos aqui os valores. Vamos modificar logo a fonte. Estamos trabalhando com Segoia no 11. Aqui a gente pode colocar performance de vendas por vendedor. Podemos trabalhar esse título aqui em 14, negrito, colocando aqui no 12, por exemplo. Podemos ainda fazer o quê? Podemos fazer uma inserção de uma figura. A gente vem aqui em ícones. E pesquisamos aqui. Ícone. Gráfico. PNG. Vamos escolher esse gráfico aqui. Aí o que a gente faz? Reposiciona e a gente pode inclusive nesse formato de
de coisa no preencher aqui o formato dele, colocando um cinza ou colocando até mesmo o azulzinho que a gente fez ali, tá? Clicamos aqui nas barras, formatar série de dados, alteramos aqui para 85, ele já altera, ok. Vamos aqui em rótulo de dados. Tiramos as linhas. Tiramos a legenda. Vamos aqui em formatar rótulo de dados. Mais opções. A gente já fez lá a questão do número. Personalizado. Para ele ficar melhor. Vamos reposicioná-lo para a base interna, extremidade interna. Vamos aqui na página inicial. Trabalhamos com Segoio I. Ou branquinho. Clicamos nas barras. Vamos montar a série de dados. E vamos colocar aqui 85, ok? Já ficou bem melhor. Vamos aqui alterar também para Segoio I. Vou deixar aqui em 8. O nome das pessoas. E aí eu falei o quê? Que a gente iria colocar a fórmula. Vamos criar aqui uma coluna auxiliar 2. Só que a fórmula que a gente usou lá vai ser outra agora. Vamos aqui para ficar bonitinho, né? Qual foi a fórmula que a gente colocou? A gente colocou a fórmula da função máximo. Só que agora vai ser diferente. A gente vai continuar usando a função C. E vamos colocar lá. Se 5 for maior ou igual a função maior, abre parêntese, o intervalo de C5, travamos F4 até C9, travamos. Só que agora a gente vai colocar um ponto e vírgula para a gente quer o quê? Os dois maiores resultados. Então a gente coloca 2 aqui. Fecha parêntese.
ponto e vírgula, vai ser, se for, vai ser igual a ele mesmo, C5. Se não for, a gente pode colocar zero. A gente colocou não disp na forma anterior. Lembra? Vamos... Tá travado? Tá travado direitinho. Veja que ele mostrou os dois maiores resultados. Aí agora o que a gente faz? Seleciona o gráfico, design do gráfico, selecionar dados. Vamos aqui. Selecionamos, ele mostrou lá direitinho as formas. Então o que a gente faz? Essas duas informações aqui a gente não precisa. Vamos formatar a série de dados. Vamos colocar aqui em 75. Fica um pouco melhor. Aí a gente vem aqui em sobreposição do eixo. A gente coloca aqui em 100%. Primeiro a gente pega essa barra aqui e modifica a corzinha dela. Vamos em formatar, preenchimento, colocamos numa cor clarinha. Essa aqui também. E pegamos agora essas duas aqui, sobreposição do eixo 100%. Pronto. Ele mostrou aqui os dois maiores resultados. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui em formatar. Vamos colocar aqui como verde, conforme a gente falou. Deixando os outros aqui. Vamos mudar aqui o fundo do gráfico. Vamos colocar aqui em gradiente. Ficou muito forte, né? Vamos escolher um... Ficou muito forte. Pronto, o azulzinho aqui ficou bem melhor. Vamos colocar aqui a Segoy I, conforme estava. Vendedor. E aí a gente tem o resultado do gráfico. A gente ainda pode chegar aqui, colocar aqui em formatar um contorno da forma. E espessura, a gente pode botar uma espessura de 1,5 que eu gosto de usar. Estilo de forma, coloca aqui uma sombra. Veja como é que você vai apresentar o gráfico com os dois melhores resultados para o teu chefe de forma diferenciada. Não está bem melhor? Você pode até dar uma diminuída aqui na questão da fonte. Botar aqui no 8. Para ficar direito, para ficar agora e comparar aqui ao nome. E aí, por exemplo, se a gente chegar aqui agora, os dois maiores resultados, né? Se a gente chega aqui, o Carlos Souza vai passar a ter 600 e o Paulo Mendes vai passar a ter 650. Só a gente formatar aqui. O
azulzinho, pronto. Tá lá alterado o resultado. E aí, o que vocês acharam, gente? Vale aí uma curtida, vale um comentário. Colocar aqui do menor para o maior. E aí teu chefe vai poder ver quem foi o melhor vendedor, os dois melhores vendedores e a sequência do resultado dos demais. Bom, com isso a gente fez o trabalho de hoje, tá? Aqui na tela final eu faço menção aos vídeos que já foram apresentados nas versões anteriores, tá? Se você clicar neles, você já tem um link para cada um deles. As redes sociais onde vocês podem me encontrar. Quando eu falei do aviso importante que eu queria dar no final do trabalho, é que se caso vocês desejarem ter um arquivo para consulta, para verificar as fórmulas que foram usadas, as funções, podem entrar em contato comigo aqui pelo e-mail que eu mando o arquivo completo para vocês. E caso vocês considerem que tenha agregado conhecimento, aumentado o nível de conhecimento, melhorado aí a capacidade de uso de vocês no dia a dia, se inscreva no canal que vai me ajudar bastante. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre quem é a pessoa do Alexandre Guedes, está aqui minha rede do LinkedIn. No mais, obrigado pela atenção de todos, um forte abraço, até a próxima postagem.